Olá, o objetivo para o pequeno vídeo de hoje é aprender como instalar o firmware Tasmota nos dispositivos que utilizamos na casa inteligente e ver como é que é fácil, a partir desse momento, podermos utilizar e programar os vários sensores que queremos associar, por exemplo, à nossa plataforma Home Assistant. Para quem já conhece plataformas tipo Arduino, em que tinha que desenvolver uma série de linhas de código, o próprio programa que corria no Arduino, para quem não conhece nada de desenvolvimento, tem que sempre que aprender algumas das regras básicas. O Tasmota o que permite é que, depois de instalarmos este pequeno sistema operativo totalmente autónomo nos equipamentos que utilizamos na casa inteligente, a partir daí ele expõe via página de internet, portanto a partir de uma página web, toda a configuração que temos que fazer apenas por menus. Se eu quiser construir, por exemplo, um sensor de temperatura, um sensor de movimento, ligar e desligar luzes, posso utilizar este software Tasmota, este firmware, para os meus equipamentos ou numa placa de programação e posso rapidamente criar os meus próprios sensores. Este software, por norma, é instalado em equipamentos que tenham o chip de base ESP8266 e as configurações são muito simples. Ele também tem uma plataforma avançada via consola para programação, mas o objetivo deste vídeo é ensinar-vos como é que instala o Tasmota e como é que podem, por exemplo, criar um sensor de temperatura e depois associá-lo à plataforma Home Assistant. Então, vamos a isso. O que é que eu aqui tenho? Tenho aqui um chip ESP8266, na realidade este é o chip wireless, é uma placa equivalente a uma placa Arduino com uma porta micro USB e que tem exposto todos os I/Os digitais, analógicos também, voltagem 3 volts, 5 volts, por aí fora. Então, esta é uma base equivalente ao que tem, por exemplo, umas lâmpadas inteligentes, fichas inteligentes. Então, muitos dos equipamentos que utilizamos numa casa inteligente têm este chip de base. Então, essa é a vantagem do software Tasmota, depois de instalar tanto num chip destes como numa lâmpada, como num interruptor inteligente. Então eu posso aceder e fazer rapidamente a escolha de como é que vou utilizar os inputs e outputs. Então, basicamente o exercício para hoje é como é que instalamos o software Tasmota num chip deste género, ou podíamos estar a falar, como em outros vídeos, como é que instalamos o Tasmota numa lâmpada inteligente que tem este chip, ou numa tomada de energia, qualquer equipamento com este tipo de infraestrutura e de chip. Muito bem, a primeira coisa que temos que fazer, como é lógico, é ligá-lo ao USB do computador. Ele tem uma pequena LED aqui. Temos aqui os geckos a olhar para ele, que isto corre melhor quando temos várias pessoas a olhar para o que estamos a fazer. Ok, e tipicamente o software que eu corro para flashar esta placa de programação, eu utilizo o ESP Flasher. Então o que vamos fazer para já é esta configuração base, depois vamos aprender como é que eu posso aplicar uma template, que não é mais do que uma linha que diz o que é que faz cada input e output, e depois como é que eu posso integrar no Home Assistant. Muito bem, então para isso eu costumo utilizar aqui o ESP Flasher. A primeira coisa que devo fazer é ir buscar o Tasmota, portanto a última versão. Eu acho que tenho aqui uma versão 8.1 e depois então ver porta 18 e vou então proceder ao flashar da placa. Este software é muito interessante porque a primeira coisa que ele faz é ele apaga o que quer que esteja instalado na placa. Esta é uma placa nova, não tem nada instalado, mas ele faz sempre o apagar completamente do programa, do software que estiver nesta placa. Este ESP Home Flasher, esta ferramenta, serve apenas para isto, para colocar uma imagem, um fecheiro .bin dentro desta placa de programação, mas mais uma vez eu lembro, podíamos estar aqui com uma lâmpada, o processo é o mesmo, só que para colocar este software numa lâmpada utilizávamos, por exemplo, como no vídeo que eu ensinei
recentemente uma ferramenta que era o Tuya Convert, que era uma placa Raspberry que fazia este processo sem ter que utilizar fios nem soldar pins dentro de uma lâmpada inteligente. Ok, neste momento ele já colocou o software dentro desta placa e neste momento então o software Tasmota já está aqui a correr dentro desta pequena plaquinha, que neste caso é uma mod MCU versão 3, mas de base é o chip ESP8266. Existe este chip num formato ainda mais pequeno, que podemos ver aqui. Por exemplo, esta placa é uma placa de um relé para que este chip também com o Tasmota possa ligar e desligar um equipamento até 16 amperes de 220, portanto uma coisa tão pequena como esta, desde que seja alimentada a 5 volts, pode ligar e desligar um equipamento de voltagem e amperagem superior com o programa Tasmota. Este é um exemplo de outra placa de programação. Muito bem, então a partir deste momento o software está instalado. Vamos então aqui ligar-nos ao access point que o Tasmota criou. Aqui está ele. Assim que o ESP Home Flasher colocou o fecheiro, ela arranca a placa disponibilizando um access point. Eu já sei que este access point, por defeito, tem digamos assim, a esta placa o endereço 192.168.4.1. Ok, então neste momento automaticamente, assim que me liguei ao access point, aparece-me então aqui já o software Tasmota a correr nesta placa. Para começar com a configuração, esta página que aparece logo de início permite a primeira função que devo fazer é fazer o scan das redes Wi-Fi. Porquê? Porque este módulo, neste momento, ele está a servir como access point, mas o objetivo é que ele se integre na nossa rede. Então, eu costumo fazer aqui um scan para ver que redes é que ele descobre, e então escolho aqui uma das minhas primeiras AP que eu tenho aqui disponíveis, coloco a password e faço um save. Então, o que é que acontece? A partir deste momento, o equipamento está a fazer um reboot, já se está a ligar à minha rede local e num dos endereços IP da minha rede local. Já não é possível aceder agora a esta página. Normalmente, o que nós fazemos é vir pesquisar na firewall qual é que são os endereços que foram atribuídos recentemente. Okay? Temos aqui Tasmota, então à partida é o endereço 197. Colocamos este endereço, que é o novo endereço já dado pelo nosso DHCP Server, e cá está. Já estamos neste momento dentro do Tasmota, dentro da nossa plaquinha, aqui o modo MCU com o chip ESP8266, e podemos começar a fazer então a sua configuração. Ela já está ligada na rede local. Lembram-se, no início, quando nos ligámos à AP do Tasmota, não era este o endereço. A partir do momento em que fizemos o scan do access point, ela passou a aparecer aqui neste endereço. Então, o que é que temos aqui que podemos ver? Temos a configuração e podemos, por exemplo, ver toda a configuração dos I/Os. Esta configuração que aqui está não é mais do que disponibilizar estes I/Os que aqui estão para poderem ter uma determinada função. E nada melhor do que um exemplo prático do que pegar num sensor de temperatura, por exemplo aqui o DHT11, que é um sensor de temperatura que custa 2 euros ou 3 euros, e vamos ligar à nossa placa Tasmota. Vamos então simular que queremos criar um sensor de temperatura que vamos utilizar na nossa casa inteligente. Então o que é que eu devo fazer? Pronto, primeiro devo escolher aqui no pin data, que é este amarelo, qual é que vai ser o input que eu vou utilizar. E aqui no meu caso eu vou utilizar o D4. E o que é o D4? É a identificação aqui na placa do D4. Ora, aí está ele, ali o D4. E eu sei que este D4 na placa
porque existe a documentação desta plaquinha, do meu input e output, que isto significa ligar no GPIO 2. Ok? Então eu posso vir aqui à configuração e o D4 corresponde ao GPIO 2. É só escolher qual é o equipamento que vou utilizar. Estão aqui muitos, mas atenção, eu podia definir os meus próprios. Mas o DHT11 está aqui. Ora, aqui está ele. Muito bem, esta parte ali da configuração do Tasmota está. Falta uma parte importantíssima, que é fazer a sua ligação aqui deste lado. Então, já sei que o amarelo vai para o D4. Aqui temos o D4. Portanto, D4, data. Não façam como eu estou a fazer, porque ele está ligado, mas para que se alguma coisa não ficasse bem ligada, não estragavam logo a placa. Ground. E eu sei que este equipamento gosta ou funciona com 3 volts. A própria placa tem uma saída aqui de 3 volts. Ok, então neste momento tenho o meu ground ligado, do sensor de temperatura, tenho o data, que está no D4, digital 4, que também já fui perceber que ele correspondia ao meu GPIO 2, na placa mod MCU, e pronto, e neste momento eu teria aqui esta configuração deste lado feita. Então, resumindo, GPIO com aqui o 2, que correspondia ao D4 na placa, com o sensor de temperatura 11. O que eu devo fazer então? Faço save. Cada vez que eu faço save no Tasmota, ele faz um reboot para carregar a configuração. Agora, um ponto muito, muito importante. Não sei se vocês repararam, ainda não tem qualquer informação aqui sobre temperatura. Apesar de eu ter vindo aqui à template e disse que no pin GPIO 2, que era o D4 da placa, estar um sensor de temperatura, enquanto eu não faço esta ação, que sempre, por norma, nos esquecemos, ativar a template. Isto é a template. Esta linha é a template. Se eu quisesse guardava esta linha, agora aí num fecheiro Notepad, sempre que estivesse a fabricar, digamos assim, um sensor de temperatura, só tinha que fazer cut and paste da template. Há uma base de dados que eu vou colocar neste vídeo que tem todo e mais alguns modelos de templates. Se eu tivesse, por exemplo, a instalar o Tasmota numa lâmpada, como fiz no outro dia, existe uma template que eu demonstrei no vídeo, para essa lâmpada, que eu só tenho que fazer paste e gravar, e automaticamente o interface do Tasmota passa a ter as funções da lâmpada inteligente. Muito bem, importante, ativar esta template. Vou voltar aqui atrás, na configuração que tivemos aqui a fazer, não estamos mais do que a dizer o que é que faz cada GPI, ou inputs e outputs da placa. Enquanto não formos à configuração e no Other ativarmos, digamos, esta configuração não está ainda gravada na placa. Eu vou fazer save. E agora sim, ela está a fazer um reboot e se as coisas correrem bem, vai aparecer o interface do Tasmota normal, mas já com uma indicação que estamos perante um sensor de temperatura. Aqui está, o sensor de temperatura já tem aqui a temperatura, tem também já agora a umidade e o ponto de orvalho. Ok? Portanto, ele tem os dois sensores e depois faz uma aritmética do ponto de orvalho aqui no interface. Reparem bem, então o interface do Tasmota mudou porque eu disse que naquele GPIO tínhamos um sensor de temperatura. E basicamente está feito. Neste momento poderia agarrar aqui neste meu sensor, que está aqui um bocadinho arcaico com estes cabos, colocar isto dentro de uma caixinha de um projeto, expor aqui a temperatura para estar visível e desligar o meu equipamento, colocá-lo numa bateria ou alimentá-lo diretamente a partir de um transformador de telemóvel e ele basicamente iria-me dar a temperatura através da internet, olhando para esta página. Aliás, não é preciso internet na rede local. Só que isto não é suficiente. Agora nós queremos integrar isto no Home Assistant. Como é que eu integro isto no Home Assistant? Basicamente, vou à configuração e vou configurar então o MQTT. E vocês, noutros vídeos podem ver, o MQTT não é mais do que um broker, ou seja, um pequeno servidor que corre do lado do Home Assistant, que está em comunicação permanente, a subscrever e a receber a informação destes equipamentos, e a partir do momento em que eu coloco aqui
o endereço do meu Home Assistant. Coloco o user. E coloco a password que vocês não vão ver. E o nome que quero para este equipamento, posso chamar sensor temp dev, de desenvolvimento, e faço save. Ele automaticamente começa a publicar no meu servidor de Home Assistant. Depois de fazer um restart, já tenho lá mais um sensor, que é um sensor de temperatura, e a partir daí toda a inteligência passa para o Home Assistant. No Arduino, o que é que nós fazíamos? Tínhamos que instalar um programa e desenvolver um programa com inteligência. Por exemplo, quando este sensor estiver a 50 graus, então desligar o equipamento de aquecimento da água de um termoacumulador. O programa que tinha que residir aqui. A partir do momento em que este equipamento envia esta informação para o Home Assistant, eu do lado do Home Assistant posso ter essa inteligência. Deixem-nos mostrar aqui do lado do Home Assistant. Ora, aqui está. Então, do lado do Home Assistant tenho, por exemplo, sensores de temperatura deste género aqui, que não são mais do que estes equipamentos que acabámos de produzir aqui ao lado, com o mod MCU e com o sensor de temperatura. Tenho vários sensores ao longo da casa. No termoacumulador de aquecimento da água tenho duas sondas de temperatura. No mesmo equipamento posso pôr até 8, penso que sondas de temperatura, portanto equipamentos destes, ou uma sonda, e aqui indica qual é que é o nível de aquecimento da água na base do cilindro do termoacumulador e depois na saída conforme o consumo, então permite perfeitamente saber como é que está o nível de aquecimento de águas sanitárias. Então este foi um exemplo muito simples, baseado neste chip ESP8266, como é que o software Tasmota pode simplificar aqui muito a criação de devices inteligentes para integrar com o Home Assistant. O software Tasmota ainda tem uma consola onde existe uma linguagem de comandos, linha de comando, que eu posso ativar, desativar. Tudo o que fiz agora com este interface do Tasmota, eu posso fazer por linha de comando. Eu posso programar inclusive este chip com o Arduino. Aqui a vantagem do Tasmota é que viram, não fiz uma única linha de comando e já construí um sensor de temperatura. E é isto, espero que tenham gostado deste vídeo. Em resumo, fizemos a configuração do software firmware Tasmota em chips baseados em ESP8266. Entendemos a lógica, como é que podemos, sem ter que desenvolver nenhum programa, sem ter nenhuma linha de programação, como é que podemos configurar um input e output desta mesma placa. Esta é uma placa sem fios, ligada à vossa rede Wi-Fi. A partir daí, o céu é o limite. No nosso caso, colocámos um pequeno sensor de temperatura, passámos em poucos minutos a ter mais um dispositivo na nossa casa inteligente que nos lê a temperatura do local onde ele estiver instalado. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas podem colocar, vou tentar responder já agora. E por favor, subscrevam ao canal para receberem notificações dos próximos vídeos e partilhem com os vossos amigos e divirtam-se. Até à próxima!